Secula Unam Sanctam, Papa Bonifácio VIII, 1302. Una Santa Católica e Apostólica. Esta é a igreja que devemos crer e professar, já que é isso que ensina a fé. Nesta igreja, cremos com firmeza e com simplicidade testemunhamos. Fora dela não há salvação, nem remissão dos pecados, como declara o esposo no cântico. Uma só é minha pomba sem defeito, uma só é a preferida pela mãe que a gerou. Ela representa o único corpo místico cuja cabeça é Cristo, e Deus é a cabeça de Cristo. Nela existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Com efeito, apenas uma foi a arca de Noé na época do dilúvio. Ela foi a figura antecipada da única igreja, encerrada com um côvado. Teve um único piloto e um único chefe, Noé. Como lemos, tudo o que existia fora dela sobre a terra foi destruído. A esta única igreja nós a veneramos, como diz o Senhor pelo profeta: salva minha vida da espada, meu único ser, da pata do cão. Ao mesmo tempo que ele pediu pela alma, ou seja, pela cabeça, também pediu pelo corpo, porque chamou o seu corpo de único, isto é, a igreja. Por causa da unidade da igreja, no seu esposo, na fé, nos sacramentos e na caridade, ela é a veste sem costura do Salvador, que não foi dividida, mas tirada à sorte. Por isto, esta igreja una e única tem um só corpo e uma só cabeça, e não duas como um monstro. É Cristo, e Pedro é vigário de Cristo, bem como sucessores de Pedro, conforme o que disse o Senhor ao próprio Pedro: apacenta as minhas ovelhas, disse, minhas em geral, e não esta ou aquela em particular, de forma que se subentende que todas lhe foram confiadas. Assim, se os gregos ou outros dizem que não foram confiados a Pedro e aos seus sucessores, é necessário que reconheçam que não fazem parte das ovelhas de Cristo, pois o Senhor disse no Evangelho de São João: há um só rebanho e um só pastor. As palavras do Evangelho nos ensinam: este poder comporta dois gládios, ambos estão em poder da igreja, o gládio espiritual e o gládio temporal. Mas este último deve ser usado para a igreja, enquanto o primeiro deve ser usado pela igreja. O espiritual deve ser manuseado pela mão do sacerdote, o temporal pela mão dos reis e cavaleiros, com um consenso e segundo a vontade do sacerdote. Um gládio deve estar subordinado a outro gládio. A autoridade temporal deve ser submissa à autoridade espiritual. O poder espiritual deve superar em dignidade e nobreza toda espécie de poder terrestre. Devemos reconhecer isso porque muito nitidamente percebemos que as coisas espirituais sobrepujam as temporais. A verdade o atesta. O poder espiritual pode estabelecer o poder terrestre e julgá-lo, se este não for bom. Ora, se o poder terrestre se desvia, será julgado pelo poder espiritual. Se o poder espiritual inferior se desvia, será julgado pelo poder superior. Mas se o poder superior se desvia, só Deus poderá julgá-lo, e não o homem. Assim testemunha o apóstolo: o homem espiritual julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Esta autoridade, ainda que tenha sido dada a um homem e por ele seja exercida, não é humana, mas de Deus. Foi dada a Pedro pela boca de Deus e fundada para ele e seus sucessores, naquele que ele, a rocha, confessou, quando o Senhor disse a Pedro: tudo o que ligares. Assim, quem resiste a este poder estabelecido por Deus, resiste à ordem de Deus, a menos que esteja imaginando dois princípios, como fez Manes, opinião que julgamos falsa e herética, já que conforme Moisés não é nos princípios, mas no princípio que Deus criou o céu e a terra. Por isso, declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessária a salvação de toda criatura humana estar sujeita ao Romano Pontífice, dada no 8º ano de nosso pontificado, 18 de novembro de 1302.